Graça e paz, queridos e queridas. Estamos em épocas de eleições municipais. Estou lembrando de que estamos em épocas de eleições porque eu me lembro que em 2014 havia o pleito pela presidência da República, né? Era a eleição de presidentes, senadores, deputados estaduais e federais. E um dos candidatos era Eduardo Campos. Isso, neto de político já, de Miguel Arraes, que coincidentemente morreu no mesmo dia que ele, não no mesmo ano. E o Eduardo Campos estava fazendo campanha e o avião dele caiu e ele morreu. No mesmo dia que morreu Eduardo Campos, morreu também um historiador importante chamado Nicolau Shevchenko. Eu tive o privilégio de assistir uma aula com esse professor, muito requisitado, já aposentado da USP. Ele que era de origem russa, né, fugindo lá dos bolcheviques, teve a infância e adolescência ali no litoral paulista, se tornou historiador, doutorou-se pela USP, depois de aposentado foi convidado a dar aulas em Harvard. Então, uma pessoa bastante competente. Por que eu estou me referindo a essas duas figuras tão assim emblemáticas? Especialmente porque eles morreram no mesmo dia e os dois tinham agendas muito distintas. Enquanto um corria para cima e para baixo, tentando dar jeito na sua agenda política, né, tentando a eleição como presidente do Brasil, o outro se ocupava com alunos, cursos, provas, né, aulas. Não é a agenda que determina o risco de morte de alguém. Enquanto Eduardo se arriscava nas alturas, o professor simplesmente via a TV em casa de repente e teve um infarto. Lembro desses dois exemplos e isso me leva à parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 12, dos versículos 16 ao 20, quando ele disse que determinado homem, os campos desse homem produziram muito, 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 e ele pensou consigo, olha, já sei, eu vou derrubar os celeiros, vou construir celeiros maiores, porque aí eu vou ter um armazenamento fantástico, vou viver assim longos dias sem preocupação nenhuma econômica e tudo mais. O problema é que naquela noite ele morreu. Existia lá uma cartinha para o anjo da morte com o endereço dele, ele não escapou. Portanto, a vida de todo ser humano está por um fio. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Claro, temos de fazer planejamentos e os fazemos, né? Mas nós não sabemos o que vamos enfrentar daqui a pouco, né? A nossa agenda é a nossa agenda, mas pode não estar em consonância, em harmonia com a agenda de Deus. Então, uma recomendação bíblica bem prática é: gaste a sua vida naquilo que vale a pena. Porque a nossa vida, sim, está por um fio e quando Ele nos chamar, seja em qualquer circunstância, que estejamos prontos, né? Então, nos preparemos para as possibilidades de que isso pode ser imediatamente. Como pode não ser. Mas é importante que a gente tenha isso na mente, conscientemente. A gente precisa gastar a vida naquilo que vale a pena e nos dedicar a Ele, porque a gente não sabe quando esse fio se romperá. Sendo assim, meus irmãos, lembremos das palavras de Jesus. Ele disse: insensato, quando aquele homem falou que ia construir muitos celeiros, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou ou com o que o seu campo produziu? Viva para a glória de Deus. Viva para Ele. Maranata. Porque é isso que importa. O resto a gente administra. Graça e paz. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.